coisas que os homens amam nas mulheres, mas que muitas vezes eles não vão te falar. É exatamente esse o tema da nossa Masterclass de hoje. Olá, minha rosa maravilhosa! Seja muito bem-vinda ao meu canal, muito prazer. Se você não me conhece ainda, caiu de paraquedas por aqui. Eu sou a Gabriele Parobelli, mentora de relacionamentos e energia feminina. E nesse vídeo aqui eu vou te contar alguns segredinhos que eu aprendi na minha experiência pessoal, nos meus últimos anos de estudos e pesquisas aplicados na prática com as minhas centenas de alunas que estão por aí. Rosa, deixa eu te contar uma coisa. Há uns tempos atrás, umas semanas atrás aí, né? Meu marido estava saindo para trabalhar e aí eu corri para a cozinha para preparar um lanche para ele levar para o trabalho. Porque eu sei que se eu deixar este homem se virar, ele vai comer qualquer coisa, meia dúzia de bolachas, né? Ou vai fazer um lanche daquele jeito ali. E me deu no coração de preparar um lanche bem gostoso para ele. Então fui lá, peguei o pão, passei a manteiguinha e o queijo, coloquei umas bolachinhas para ele, né? Eu sou fitness, então eu gosto de contabilizar as macros ali, né? Todos os nutrientes para que ele tivesse uma refeição balanceada, equilibrada e gostosa. E eu fiz isso com todo amor e carinho do meu coração. Ele não me pediu, ele tem 2 braços, 2 mãos, ele poderia simplesmente ir lá fazer, até porque ele saiu para trabalhar, mas eu trabalho em casa, né? Eu também trabalho. Mas eu quis, eu fiquei com vontade de fazer aquilo para ele. E foi muito bom quando esse homem chegou pra mim, ele não estava esperando por aquilo, ele viu que estava tudo prontinho ali, tudo lindo, mas ele ficou tão feliz, ele me deu um sorrisão, agradeceu assim, né, e foi, e aquilo preencheu muito meu coração. Quando ele chegou em casa de novo, ele estava tranquilo, feliz, tinha comido super bem, e a gente teve um resto da noite muito bom ali, né? E o que isso traz, assim, pra mim? O que isso trouxe pra mim naquele momento que eu quero trazer pra você agora? Teve um tempo da minha vida, em outros relacionamentos inclusive, que eu me recusava a fazer qualquer coisa para agradar um homem. Eu tive um namorado que adorava esses pequenos mimos assim, né? E ele sempre me pedia coisas assim, bobas, como colocar a comida no prato pra ele, ou fazer um cafuné nele enquanto ele fazia alguma coisa. E eu achava isso um absurdo. Eu ficava pensando, gente, mas quem ele acha que eu sou? Que eu sou empregada dele? Eu sou mulher disso, pelo amor de Deus. E eu achava um absurdo, e brigava, não fazia. E ele até me comparava muito com uma prima dele que fazia isso para o marido, né? E aí o nosso relacionamento terminou. Depois de um tempo, ele inclusive encontrou uma outra mulher que fazia essas coisas pra ele, passava a camisa dele e tudo mais, e eu assim, batia o pezinho, falava, Deus me livre, esse cara é um folgado, eu não sou mulher pra ser mãe de marmanjo, ele tem 2 mãos, ele sabe fazer, ele que se vire. E aí eu me peguei fazendo exatamente isso outro dia pro meu marido. O que mudou? Eu descobri que o zelo feminino é uma das qualidades que o homem mais ama na mulher. É uma das coisas que os homens mais amam nas mulheres. E é claro que eu tô te falando aqui de um homem que vale a pena. Veja bem, eu estou falando de um ex-namorado meu que a gente terminou, mas não é porque ele não valia a pena, por outras razões aí, né? Mas naquele momento ele era um cara que era legal, que cumpria com o papel dele de bom namorado. Então, né, é um cara que vale a pena ali, e o meu marido também. Eu não estou falando para você zelar e cuidar daquele namorado que te trai, daquele marido que não faz absolutamente nada para te ajudar. Meu marido me ajuda muito em casa, então é natural que eu sinta no coração uma vontade de fazer um agrado para ele, você tá entendendo? A questão é que a gente não percebe que existem algumas coisas importantes, sim, de nós mulheres fazermos para agradar aos homens. Afinal de contas, queremos ser agradadas por eles, não é? Então, já fica aqui algumas recomendações de por que é importante você assistir esse vídeo. Por que é importante você saber quais são as coisas que os homens mais gostam nas mulheres? Para que você se torne mais merecedora de ser agradada por um homem. Você, mulher, não quer que esse homem faça coisas para te agradar? Não existem coisas específicas nos homens, atitudes, pode ser coisas de aparências também, mas a gente vai falar um pouco mais de comportamento e atitude nesse vídeo, tá? Que você gosta, que você adoraria receber de um cara, daquele cara especial, daquele cara que você tá saindo, de um namorado, de um marido. Pois é, não dá para simplesmente você querer receber tudo isso sem oferecer algo em troca. Você precisa fazer por merecer.
Isso é uma coisa que eu custei pra entender, minha rosa. Eu queria receber um monte de coisa, eu adorava, até hoje, né? Que mulher, na verdade, né? Não ama ser mimada. Ai, com coisinhas, ai, amor, tô com vontade de comer um doce, e o cara sai, vai na padaria, hoje tem iFood, né? Mas às vezes a gente quer um lugar específico quando entrega, ou tá com preguiça de esperar o iFood, ou o cara tem algum lugar, a gente quer que ele passe e traga algo pra gente, né? Coisinhas assim, que pra nós mulheres faz tanta diferença, pro cara não. Pra ele vão ter pequenas coisas que vão fazer diferença e pra você não vai doer a sua mão, você não vai perder sua mão. Então isso faz com que eu me torne mais amável pelos homens. Muitas mulheres buscando homens que as amem por quem são, ao invés de se preocuparem em se tornarem mulheres mais amáveis para os homens. Isso não significa que você vai fazer tudo e qualquer coisa para ser amada por um homem. Entra aqui o segundo ponto importante. Quando você sabe aquilo que realmente é importante pro cara, você vai aprender a agradar com o que pode agradar, aquilo que não vai cair sua mão, que não vai tirar um pedaço seu, que você não vai perder a sua dignidade e vai deixar de agradar, vai desagradar com aquilo que deve. Porque existem coisas que você jamais deve fazer para agradar o cara. Existem valores inegociáveis, coisas que realmente ferem a tua dignidade e que você vai ter que falar um belo de um não. E ele não vai gostar. Só que se você agrada com isso aqui, quando você disser um não pra isso aqui, você não cria atrito desnecessário. Muitas vezes esse cara gama mais ainda em você. Porque ele percebe que você é uma mulher de valores e critérios bem definidos. Que apesar de gostar dele, se interessar, tentar agradá-lo, fazer coisas que ele goste, não é tudo qualquer coisa e o tempo inteiro. Você tem os seus critérios, os seus termos, e não vai abrir mão disso por ele ou homem nenhum, tá entendendo? Além de que existe um outro ponto que eu também caio muito na minha vida, que é, às vezes, a gente faz coisas pra tentar agradar, pra tentar chamar atenção, achando que os homens adoram. A gente acha que tá arrasando, mas não tá. A gente, na verdade, tá alimentando e arrasando com o homem primitivo. Aquele homem, aquele lado do homem mais instintivo, mais egóico, que é aquele lado mais animal. Aquele lado ali, talvez ele goste de muitas coisas que você faça, adora, se satisfaça, mas alimentar demais o lado animal do homem impede que o espírito dele, que a alma dele se conecte profundamente com você. Então você pode agradar na superficialidade, o ego dele ali, mas na verdade você tá afastando e repelindo o homem de valor, o borboleta azul de querer algo mais sério com você. Pra ficar um pouco mais claro, deixa eu te contar algumas coisas que muitas vezes a gente faz achando que tá arrasando, mas que na verdade não tá. Primeiro ponto, esse aqui eu fiz muito na minha vida. A gente acaba focando demais no nosso corpo, em mostrar o nosso corpo, em aperfeiçoar o nosso corpo, em ficar o mais gostosa, sexy e sensual possível. Então toda mulher acha que se ficar mais gostosa e que se expuser ou embalar o corpo em uma roupa que a deixe mais gostosa, ela vai ser mais atraente para os homens. Você até vai, mas para o lado primitivo do homem. E veja bem, eu não tô falando nem que existe um ou outro tipo de homem. O mesmo homem, ele tem várias facetas e várias formas de interpretar uma mesma mulher. Se você sempre tá focando e oferecendo e exibindo o seu corpo, ele inconscientemente vai acabar acreditando que isso é o melhor que você tem para oferecer. Então ele perde a motivação para se conectar com as outras características da sua personalidade, da sua alma. Não que o homem não queira uma mulher gostosa, claro que quer, mas não uma mulher que foca no corpo mais do que no rosto, do que na elegância, do que na feminilidade. Eu aposto que você já conheceu um cara que muitas vezes ficava ou curtia fotos de gostosonas, né? Da peitudona, da bundona, daquela mulher toda tananã. E aí na hora que ele foi namorar com uma menina que era uma vareta, uma tábua, magrinha, né? Que não tinha nada de curva. E ele ficou, meu Deus do céu, mas como assim? Como pode isso? Eu conheço vários amigos que tiveram esse tipo de comportamento e eu e as minhas amigas a gente não entendia na época, né? Por quê? Porque para namorar o cara busca algo muito além do corpo. Na verdade, o corpo não vai ser a primeira coisa que ele vai olhar. Sim, é importante que ele sinta uma atração por essa mulher, pelo corpo, pela forma dessa mulher. Mas ele não vai procurar a mais gostosa de todas, a paniquete. Na verdade, aquela que mais expuser o corpo e que focar demais as suas energias no corpo perfeito é aquela em que ele mais vai se desinteressar.
A segunda coisa que muitas vezes a gente faz, que acha que tá arrasando ali, é mostrar para esse homem, falar, aparentar que nós somos ali uma mulher super bem sucedida na carreira, a business woman. Então você vai para este encontro e já conta para ele das suas coisas na carreira, das suas empresas, de como você é uma profissional bem sucedida e dos seus empreendimentos e o quanto você é independente e o quanto você se autoafirma pelo trabalho, né? Acreditando que, uau, essa mulher super independente, bem-sucedida, vai atraí-lo. E muitas vezes não. Primeiro que o homem de verdade não tá muito preocupado com você profissional. É claro que um homem de valor, um borboleta azul, ele vai achar super legal você ter um trabalho, você ter um projeto, mas muito mais por você ser uma mulher que tenha a sua independência financeira, sim, independente de quanto você ganha. Você pode trabalhar numa empresa, você pode ser empresária, desde que você trabalhe e pague suas contas. Você pode ganhar 2 mil, 5 mil, 10 mil, whatever. E o que ele pode achar legal é de você ter um propósito naquilo que você trabalha, né? Então, ao invés de ver você como uma super empresária bem-sucedida, ele vai se admirar muito mais pela forma como você fala do seu trabalho, se você tiver paixão naquilo, né? Então, no seu propósito, nas suas motivações, naquilo que te brilha os olhos, porque essa é a forma feminina de ele conseguir enxergar você. Afinal, propósito, motivações, sentido é a parte feminina que habita em nós. Se ele conseguir enxergar isso através do seu trabalho, pode até ser um ponto positivo. Mas não de você ser uma mulher super bem sucedida, médica, dona de 5, 10 empresas. Isso não faz diferença, minha rosa. Na verdade, quanto mais você mostrar pra ele que você se autoafirma pelo teu trabalho, mais você pode afastar ele ali. E sim, aqui a gente vai precisar ser bem honesto uma com a outra, né? Dificilmente o cara vai se sentir atraído por uma mulher que ele vê que tá muito além dele. Isso não significa que você tenha que se diminuir, apenas que você mostre outros ângulos e outros lados seus numa conversa, para que você não acabe, inclusive, intimidando esse homem. Terceiro ponto, fazer doce. Homens odeiam mulheres que fazem doce, que provocam e deixam o cara na mão. E aí, a gente precisa se atentar para um detalhe aqui muito sutil que as mulheres confundem. Uma coisa é a mulher fazer doce. O que é isso? Você fica trocando mensagens picantes com ele, falando barbaridades, obscenidades, sei lá. E aí vocês vão para algum lugar, vão para um jantar, depois vão para um motel e chega lá, você, então não, melhor não agora. Claro que a gente pode desistir, né? Na hora do vamos ver ali, ninguém é obrigado a nada, mas o que muitas vezes acontece é que a mulher fica fazendo isso de propósito, fazendo esse doce, jogando, e fica aquele jogo chato pro cara, né? Pô, ela fala um monte de coisa, e aí na hora do vamos ver, não quer me dar um beijo, não quer ficar comigo. Isso é completamente diferente de insinuar que você quer, uma coisa é ser explícita, outra coisa é insinuar, e com essa insinuação ir construindo uma tensão sexual entre vocês, que vai aumentando aos poucos. E aí, você não vai ceder. Quando vocês estiverem naquele jantar e ele te convidar para ir para um motel, você não vai para lá para depois chegar e falar que não quer mais. Se você não tem certeza sobre o que você quer, você nem vai para lá. E aí, ao invés de ficar jogando, você vai mostrando para ele que sim, você quer, que as coisas estão caminhando, que as coisas estão evoluindo, mas não ainda. Que se ele continuar se esforçando, vocês vão continuar progredindo e ele vai ganhar aquilo que ele quer. Isso estimula o lado de conquista do homem, de desafio, sem parecer que você está fazendo doce, mas que apenas ainda não é o momento. Percebe a diferença? Então cuidado para não acabar fazendo doce e perdendo esse homem de vez. Quarta coisa que a gente faz, que nós não estamos arrasando com o homem de jeito nenhum, é ser boazinho demais, compreensível demais. Você não quer perder esse cara, né? E aí, assim, vocês estão conversando, tá tudo bom, mas aí ele some por 1 semana, 2 semanas. Poxa, vocês estavam conversando todos os dias e de repente ele parou de te mandar mensagem. Mas aí daqui a 3 semanas ele manda uma mensagem, como se nada tivesse acontecendo. Não era uma desculpa esfarrapada, que ele ficou muito corrido no trabalho esses últimos dias. E aí pergunta se você não quer ir na casa dele. Hoje mesmo, né? Umas 11, pouquinho, assim, tomar um vinho, comer um queijo, ter uma noite romântica. E aí você, boazinha, compreensiva, né? Não vou reclamar, não vou, porque senão... Não, claro, tudo bem, pode ser, imagina, não tem problema, essas coisas acontecem mesmo. E aí você vai. O que você tá fazendo aqui, minha rosa? Você tá premiando as más ações dele. Quer dizer, ele se comporta mal, ele some, não te dá notícias. Depois de 3 semanas aparece com uma desculpa esfarrapada que você não
caiu, né? Ai, tô corrido. Não dá, em pleno século XXI, hoje em dia, com tudo que tá acontecendo, as relações como estão, não dá pra gente acreditar numa dessas, né? E ainda te chama pra ir pra casa dele, de última hora, pra ir pra casa dele, não é nem pra te levar no jantar. E você vai, você está premiando. Isso mostra pra ele que ele tá no caminho certo, é só ele continuar agindo da mesma forma com você, que as coisas vão continuar exatamente como estão. Isso faz com que ele não te admire, que ele acha que você está na mão dele, você não estimula o lado de conquista, o lado de desafio, e ele acaba, inclusive, vendo menos valor em você. O que nos leva, inclusive, ao quinto ponto, né? Que é ter sexo rápido demais. Todo homem vai querer sexo com a mulher o mais rápido possível. Nem todo homem vai demonstrar. Tem uns que vão, né, e vão tentando ali. Tem outros que vão ser um pouquinho mais polidos, né, mostrando ali que eles respeitam a mulher, que eles também não têm pressa. Mas ele tem sim. Ele só tá fingindo se segurando, tá? Porque se você falar quero, ele vai. Mas qual que é o lado do homem que quer sexo o mais rápido possível? O lado animal. O lado instintivo. O lado do desejo. Se você fornece isso pra ele, você alimenta demais o fogo eros desse homem animal e o fogo se queima rapidamente e não dá tempo de alimentar os outros tipos de amor para que essa conexão vá se estendendo e ele crie uma admiração por você. Então é muito mais sábio muitas vezes a gente não fornecer o sexo tão rápido assim. O lado animal vai gostar, né? Vai ficar machucadinho ali, o lado primitivo deste homem, mas a alma dele vai passar a nutrir uma admiração muito mais profunda por você, porque vai entender ali que vai ter que respeitar os seus termos, que você não abre mão daquilo que você acredita, que você não tem pressa, afinal de contas você mal conhece esse homem, além de fornecer o tempo necessário para que ele vá se apaixonando e se conectando mais com você. Beleza, Gabi, quais são então as coisas que os homens mais amam nas mulheres? Uma delas eu já comentei com você, do meu caso específico aí da história que eu te contei, mas vou entrar em mais detalhes, tá? Mas o que a gente precisa entender? Obviamente que isso é subjetivo, que não é absolutamente todo homem que tem esses 4 itens que eu vou te passar aqui. Porém, entretanto, todavia, eu realmente acredito que esse é o teu melhor ponto de partida e que homens de valor, os borboletas azuis, são completamente apaixonados por mulheres que trazem essas 4 características. Então, se você não quer atrair qualquer homem, mas sim o perfil de homem certo, eu recomendo fortemente que você preste atenção no que eu vou te trazer agora. Qual que é a primeira coisa, a primeira característica? Ter um espírito brincalhão. Essa é uma das coisas mais atraentes que a gente pode encontrar em qualquer pessoa. Porque a vida já é difícil por si só. Você é uma mulher adulta hoje em dia, né? Como que é a sua vida versus quando você era uma adolescente? Quando você era uma adolescente, as coisas eram mais fáceis, mais tranquilas. Você estava ali na escola, não precisava trabalhar, ia para as festinhas. A vida era uma grande festa, uma grande farra, né? Mas aí a gente cresce, a gente, não sei se você casou, teve filhos, tem que começar a trabalhar, tem que pagar os boletos. É um eterno tentar sobreviver. A vida é difícil, não é fácil não. Então, estar ao lado de alguém que é ousada, que é brincalhona, faz o mundo um lugar muito melhor de se viver. É como se aquela pessoa que é capaz de fazer uma piadinha com tudo, que é capaz de ser leve, menos nas situações mais desastrosas, ela resgatasse um pouco em nós aquele adolescente que a gente foi um dia. E isso traz uma sensação de nostalgia, de quentinho no coração, de querer estar mais perto daquilo. Sabe quando você ouve aquela música? Você tá ali naquele dia difícil do trabalho, aí você chega, né, em casa, aí você liga o rádio, né? Sei lá, pode ser o rádio, e começa a tocar aquela música da sua adolescência. Você abre um sorriso na hora. Ou então, você liga a TV e tá passando aquele filme de sessão da tarde que você sempre assistia. Ou aquela novelinha. Outro dia, eu voltei a assistir uma temporada específica de Malhação. Por quê? Hoje assistindo eu falo, gente, mas não faz sentido, né? Uma novela assim, tudo é clichê, forçado, mas aquilo é tão nostálgico. O simples fato de estar em contato com aquilo me lembrou uma época muito boa, muito leve da minha vida, que foi na adolescência. Não sei se você assistiu Malhação. Então estar com uma pessoa assim resgata um pouco desse adolescente em nós. E quem não quer voltar a ser adolescente? E Rosa, o homem, ele busca muito isso em uma parceira. Principalmente o borboleta azul, porque o borboleta azul é um homem provedor, é um homem que trabalha e que não trabalha pouco não, ele trabalha muito, porque ele tem ambição na vida dele, ele tem responsabilidade, ele quer construir a vida dele, ele não quer ficar dependendo dos outros ou do pai ou vivendo de migalha, então ele tem essa dureza, sabe? Então ele precisa muito de uma parceira que resgate esse menino, esse adolescente dentro dele.
Imagina a cena, ele vai te buscar na sua casa, né, pra vocês saírem, aí você entra no carro, liga lá o som e coloca aquela música da sua adolescência que você amava. E aí a música te inspira a você resgatar a adolescente que existe dentro de você e você começa a dançar. Falando, nossa, essa música é uma música que eu amava na minha adolescência, eu dançava muito nas festas. Aí você começa a cantar assim, não precisa de gingado, nada disso, é de um jeito bobo, é de um jeito autêntico, é de um jeito divertido, que você dançava nas festinhas lá, sabe? E você começa a dançar no carro e brincar e cantar. Ou então de um jeito fofinho, meu amor. Isso vai conectar com o cara. Claro, se ele conhecer a música e também fizer parte da adolescência dele, melhor ainda. Mas mesmo se não fizer, isso já vai dar aquele resgate só de ver você nesse estado, né? Tem uma coisa que acontece muito aqui em casa, que é quando meu marido acorda capa virada, com aquela cara, né? Eu tenho como missão pra mim, nem sempre eu consigo fazer isso por muito tempo, tá? Mas eu tenho como missão pra mim ser o mais leve e mais autêntica possível, porque isso me ajuda a tentar resgatar um pouco daquele espírito dele, né? E ele fala isso pra mim. E depois que a gente passa um dia assim, ele vira pra mim, eu já fiz isso mais de uma vez, e virou pra mim e falou, nossa, muito obrigada por você ter feito isso, porque me ajuda ver você brincando, ver você sorrindo, ver você fazendo piada e debochando de umas coisas assim, me ajuda tanto, por mais que muitas vezes eu não diga ou não aparente, porque eu estou daquele jeito, eu me sinto muito melhor quando você age desse jeito. Então, espírito brincalhão, anota isso, leva pra tua vida, tá? Segunda coisa, sensualidade. Mas não é sobre ser uma pessoa que está fisicamente dentro dos padrões, até porque eu já te falei sobre as questões do corpo, ou então de sexualizar, mas de mostrar o seu lado sexual. E isso você pode fazer de diversas maneiras. Você pode fazer isso andando de uma forma mais sensual. O que eu quero dizer com isso? Você não é que você precisa ficar ali andando, mexendo o cabelo de uma forma super explícita, mas de uma forma sutil, Sutileza é a palavra, tá? Então, tá conversando com ele, mexe no cabelo de uma forma sutil, traz a sua nuca. Nuca é uma coisa que traduz muita vulnerabilidade, né? É uma área vulnerável aqui. Quando a mulher faz isso, ela tá mostrando de alguma forma que ela é uma presa. E o instinto caçador do homem sente ali, o inconsciente dele capta. Então, você já traz uma sensualidade ali. Na forma de andar, ao invés de, gente, assim, parece besteira o que eu vou falar, mas às vezes eu tô na academia e eu tô ali fazendo a minha bicicleta, né, o meu cardio, e aí bem na minha frente é a passagem das pessoas que entram e saem da academia. Eu tô sem fazer nada, porque afinal eu tenho que ficar ali um bom tempo no meu cardio, então eu tô na minha bicicletinha e fico vendo as pessoas irem e virem. Eu noto, né, uma boa observadora, eu gosto de observar as pessoas, a postura, eu gosto muito de observar a postura das pessoas. E tem umas meninas, umas mulheres, muito bonitas, mas que, gente, passam assim e andam de um jeito, corcunda, com a barriga assim de qualquer jeito, ou anda muito rápido, ou anda assim meio mexendo aqui a parte de cima de uma forma um pouco mais masculina. Poucas utilizam a comunicação do corpo para ter uma postura mais confiante, uma postura mais sensual. Então, quando você for andar, anda de uma forma mais leve, mais delicada. Pensa um pouquinho, tá? Você vai fazer um esforço, mas vai valer a pena, eu te garanto. Usa a lateralização de quadril. De novo, sutileza. Não é que você vai andar mexendo o quadril como se fosse uma modelo. É aquele movimento, mas de uma forma mais sutil. Então você vai andar mexendo um pouquinho mais o seu quadril, de uma forma que isso vai criando uma curva no teu corpo. A mulher, ela traz a atenção mais da sua sensualidade para os quadris. O homem, ele traz um pouco mais para os ombros, né, para as costas. Tanto é que, se você for reparar, quando um homem quer chamar atenção, ele vai inflar o peito e andar assim, né? Os caras da academia andam assim, mas ele sabe, assim, você como uma mulher não vai fazer isso, senão você vai acabar entrando nessa energia masculina. Mas você pode também fazer isso com um olhar, mostrando que você deseja esse homem. Então, se você estiver conversando com ele no bar ou no restaurante, para e fica simplesmente olhando ele. Sabe aquele olhar de quem tá despindo com os olhos? Que eu tô fazendo com você agora. Você pode estar até tomando um drink, alguma coisa assim. Para, dá um sorrisinho. Aí ele vai ficar sem graça. Aí você vai ficar sem graça também. Aí você olha pra baixo. Fala, nossa, o que você tava falando mesmo? Tava pensando em umas coisas aqui, mas nem te conto. Você tá entrando com o espírito brincalhão aqui, inclusive. Isso é trazer esse lado um pouco mais sexual pra conversa, pra interação de vocês.
E aí você entra nessa questão da brincadeira. Isso é muito divertido. Ele vai te olhar de volta e você vira e fala, não, você não pode ficar me olhando assim, não. Não em público, pelo menos. Se você continuar, eu vou ter que sair porque eu não vou aguentar. Daí você pega e dá uma levantada, assim, não sei, dependendo de onde você estiver. Mas isso aqui deixa o homem louco. Isso é a provocação com sutileza, não é o doce. Percebe? É implícito, é sutil, é delicado. Não é óbvio e é extremamente feminino. E aí sim a gente chega ao terceiro ponto que eu comentei contigo de mostrar esse seu lado materno, que é um lado de cuidado, de zelo, de carinho, de nutrição. A mulher que faz o homem se sentir amado. Não é ser mãe. Cuidado com isso. Não é. Você não precisa bancar a mãe deste homem, mas exercer o seu lado de nutrição, de cuidado. O homem quer prover. A mulher quer cuidar, quer nutrir. A mulher precisa de um homem provedor e o homem precisa de uma mulher que cuide dele, que nutra ele com pequenas coisinhas. Um marmanjão desse não quer botar comida no prato dele, porque ele quer, ele bota, mas assim, se você fizer, ele vai ficar tão feliz de ter cuidadinho. Tá entendendo? É a mulher que não chega pra esse cara e ficar reclamando, ou então, sei lá, ele chega com essa cara meio zoada, assim, né, do trabalho, e aí você vira pra ele ao invés de reclamar ou entrar na pira. Nossa, você teve um dia difícil no trabalho? Eu fiz isso aqui, pra te animar um pouco. E aí você pode dar alguma coisinha que você fez pra ele, ou dar um abraço nele, ou dar um beijo no rosto nele, ou faz um docinho, um brigadeiro, um bolinho, uma bolachinha, qualquer coisa, e que tem uma certa utilidade, tá? Dar uma flor com o homem não vai funcionar porque ele vai achar meio inútil, mas assim, uma coisa que tem uma certa utilidade, comida é muito boa. Essa coisa dos homens serem conquistados pelo estômago, é verdade, porque eles gostam muito, né? E é uma coisa útil, tem fome, gosta de comer gostoso, então, né, muito útil e agradável ali. E dessa forma simples você faz com que ele se sinta amado. Pequenos detalhes que você pode mexer ali. Arrumar o cabelo dele, dar uma arrumadinha na barba, colocar comida, fazer uma comidinha, uma coisinha simples que seja, um docinho, que nem eu falei. Dar uma limpadinha na roupa dele ali, uma ajustadinha, uma passadinha, um abraço acolhedor, um cafuné. Um cara que chega cansado do trabalho, teve um dia difícil, você faz um cafuné nesse homem, meu amor. Junto com os outros dois pontos, é receita para ele se apaixonar. Seja doce, gentil, amorosa, amável. Traga a sua energia materna. Mesmo que você não seja mãe, toda mulher tem essa energia dentro dela. Porque essa energia amorosa vai encantá-lo. E por último, pode parecer um pouco contraintuitivo, mas é a sua independência. A maioria das mulheres acha que a mulher independente assusta os homens, mas não é verdade. O que assusta os homens, que afasta, é a mulher super independente, que se autoafirma e se autovalida demais através do trabalho. É aquela que a personalidade dela é definida pelo trabalho e ela só sabe falar disso. Ela só tem isso para mostrar. O homem de valor, o borboleta azul, ele ama a mulher que é interdependente. Quando a mulher tem a própria vida, ela tem o trabalho dela, ela paga as contas dela, ela tem os hobbies, as coisas que ela gosta de fazer, assuntos que ela gosta de estudar e de se dedicar. Quando ela tem posicionamento sobre as coisas que ela gosta, sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, independente dele ou da opinião dele, às vezes até discordando dele. É isso que faz o nível de desejo e atração desse homem aumentar drasticamente pela mulher. E um ponto muito importante dessa questão aqui ainda, um plus, é que isso também faz esse homem enxergar essa mulher como uma verdadeira parceira que ele vai querer ter ao lado dele. Sabe por quê? Quando a mulher tem o próprio caminho, quando a mulher ela é forte por si mesma, ela também se torna um alicerce para ele. Quando ele tiver um momento de instabilidade, quando ele estiver duvidando sobre ele mesmo, quando ele estiver preocupado com algo, porque o homem, borboleta azul, ele tem predominância de energia masculina, ele é líder, ele é provedor, ele é forte, mas ele é um ser humano. Ele não é perfeito, ele não é uma rocha, ele tem as questões dele. E saber que existe uma parceira ali para ele, onde ele pode exercer esse lado vulnerável em alguns momentos e que essa mulher vai encorajá-lo, ela não vai fazer por ele. Não é a mulher que faz por ele, não. Mas é a mulher que fortalece ele, que fala pra ele, eu acredito em você, eu sei que você consegue. Essa é a mulher que esse cara vai querer casar e ter 5 filhos. Você se torna uma parceira forte quando você é independente. Mas quando você não é independente, a tua força está completamente atrelada dele e ao estado mental dele, ou seja, se ele está bem ou não.
E isso vira um fardo pesado demais para esse homem carregar, porque ele sente que ele precisa ser forte e invulnerável e invicto o tempo inteiro, porque se ele não for, você vai ruir. E aí, se ele já tem que arcar com todo o peso da vida dele, da dureza e tudo que a gente já comentou, você vai ser mais um para ele carregar. Então, ele não vai querer. Ele quer aquela parceira que é capaz de construir junto com ele, acolher as vulnerabilidades dele, fortalecê-lo em suas fraquezas e inspirá-lo a ser um homem melhor ainda do que ele é. Rosa, eu sei que parece muita coisa, mas você não precisa ser essas 4 coisas ao mesmo tempo, tá? A chave é você ser a quantidade certa de cada um desses elementos no momento apropriado. E se esse homem ver através do tempo que você pode ser todos esses 4 elementos, ele vai ver todas as camadas de uma mulher que ele nunca vai querer perder na vida. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre como incorporar esses 4 elementos nessa quantidade certa, nos momentos certos, eu tenho um programa perfeito para te ajudar, que é o meu programa Mulheres que Encantam. Esse programa contém todo o meu método passo a passo para que você possa atrair e viver um amor sem precisar ficar se esforçando demais, apenas adaptando algumas coisas, utilizando o que você tem de melhor com sabedoria. Se você quiser saber mais sobre o programa, eu vou deixar um link aqui embaixo desse vídeo. Clica para você conseguir acessar as informações. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa um comentário aqui embaixo, que a tua opinião é muito importante para mim, tá bom? Um grande beijo no seu coração e eu te vejo no nosso próximo vídeo.